Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é o Festival Varilux de Cinema Francês 2024, evento que vai de 7 a 20 de novembro em várias salas de cinema espalhadas pelo Brasil. Mas antes da gente entrar nessa programação recheada de pérolas do cinema contemporâneo francês e de um grande clássico que homenageia um ícone do cinema francês, eu preciso pedir para você 5 estrelas no seu agregador favorito. Vai ali, se você nos ouve no Apple Podcast, no Spotify, em vários agregadores em que a gente está presente, vai lá dar 5 estrelinhas. É rápido, é fácil, ajuda a gente pra caramba, porque vai apresentar o podcast Papo de Cinema para mais pessoas. E se você está nos vendo e nos ouvindo no YouTube, se certifique de que nos segue no YouTube do Papo de Cinema, ative os sininhos para receber notificação, porque por lá está chegando diariamente conteúdo novo, não só sobre o Varilux, mas sobre várias outras coisas. Não é mesmo, Robledo Milani? Vamos falar francês? A gente não sabe falar francês. Se a gente soubesse, poderíamos abrir esse episódio falando francês. Mas infelizmente não é o caso. Je parle français. Très Tu vê bien, que, très bien. tu vê que eu te subestimei. Eu falei por mim e te botei nesse balaio. Não, já falei tudo que eu sabia agora. Terminou por aqui agora. Não, mas vamos falar do Festival Varilux, tá com uma programação intensa. Aliás, praticamente encerrando o ano, né, dos grandes eventos, grandes festivais. A gente tem poucas atividades ainda agora até o fechamento aqui de 2024, mas chega com esse presentaço aqui para o público do Brasil inteiro, né? 20 filmes, 19 obras inéditas, um clássico que nem tu falaste aí, que tá chegando uma cópia belíssima, restaurada, bonitaça, em homenagem, né, a um ícone, né, que partiu recentemente. Então eu acho que foi super apropriado essa escolha. E dando acesso em primeiríssima mão, e é legal porque assim, a gente tem grandes festivais no Brasil, né? Sei lá, Gramado, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e tal, mas são festivais que acontecem em regiões, né? Só o público de São Paulo, o público do Rio Grande do Sul, o público de Minas Gerais, etc. Com o Varilux a gente consegue espalhar isso pelo país inteiro, né? Fica espraiado por todo o país de norte, ou seja, são dezenas de cidades por todos os estados, praticamente todos os estados, todas as maiores cidades do país têm salas recebendo a programação do Varilux. Então, assim, não importa onde você esteja do Brasil inteiro, você vai ter acesso, é só sair e ir na sala de cinema mais próxima, onde tiver com a programação, e conferir filmes inéditos, filmes que passaram por Festival de Cannes, Festival de Veneza, indicados a grandes premiações, filmes inéditos com grandes astros, sabe? Então, assim, eu acho que tá muito bonito e é um fechamento de chave de ouro aí de 2024 com a programação do Festival Varilux Cinema Francês. E nós aqui do Papo, né, Robledo, a gente tem o privilégio de há alguns anos já sermos parceiros de mídia do Varilux, né? A gente é parceiro do festival. Então, quando a gente chega nesse período, a gente mergulha de uma maneira muito vertiginosa no evento. A gente fala com todo mundo, conversa com todo mundo, tenta assistir a todos os filmes, lembrando que são 20 longa-metragens, né? Então, são muitos filmes, 20 longa-metragens que estão espalhados em 110, um pouco mais de 110 salas no Brasil inteiro, em mais de 60 cidades, ou seja, eu imagino, né, Robledo, que o desafio logístico seja enorme. Aliás, recentemente eu conversei com a Emmanuelle Baudier, que é curadora e uma das diretoras do evento, e ela falou um pouquinho desses desafios, né, de como é que é fazer um evento desse tamanho, porque vocês imaginam, assim, montar um cineclube já é uma coisa às vezes trabalhosa, que a gente tem que convidar as pessoas, fazer divulgação. Vocês imaginam um evento que acontece simultaneamente no Brasil inteiro, com esse gigantismo. E a Emmanuelle falou uma coisa, até pegando carona no que tu estava dizendo, né, dessa questão do festival, de que ele fecha com chave de ouro o nosso ano, né, que ele encaminha esse fechamento, que eu não tinha nem me dado tanta conta, Roberto, que a Emmanuelle estava me dizendo que é o seguinte, ela disse que o Varilux é esperado por muita gente como uma possibilidade também de diversificar a opção de cinema, né, porque hoje a gente tem um circuito cinematográfico muito tomado por filmes norte-americanos, né. A cinematografia norte-americana toma assim, um valor desproporcional do nosso circuito. E o filme francês, ele chega muitas vezes pelo Varilux. Aliás,
né? O Varilux, durante 15 anos, porque sim, a gente está na 15ª edição, né? Como se o nosso amigo Vitinho tivesse aqui, ele falaria a palavra efeméride. Essa 15ª edição é uma efeméride. Mas o Festival Varilux, ele nos acostumou nesses 15 anos a ser uma janela de entrada do filme francês no Brasil. Então a gente também se acostumou a ter essa frequência do filme francês por conta do Varilux. E ela estava dizendo isso, o Varilux é por muita gente esperado, a gente tem essa resposta do público no Brasil inteiro, do tipo assim, aquele momento de eu também poder diversificar o meu cardápio cinematográfico vendo filmes que não são necessariamente os grandes blockbusters ou esses filmes gigantes, né? A programação de cinema brasileiro, infelizmente, é muito pontual, né? Nós tivemos ali no início do ano Minha Irmã e Eu, sabe? Daí agora o Ainda Estou Aqui. São pontos, assim, que vão... Não é uma constante. São filmes, assim, que, pum, despontam, todo mundo vai ver, mas depois as pessoas parecem que se viram de volta às costas para o cinema nacional e esquecem. Chegou-se ao ponto que a gente vê por grande parte do público espectador brasileiro ver o filme norte-americano como o filme nacional, né? Porque eles dizem, agora eu vou ver um filme estrangeiro. Como se filme estrangeiro fosse qualquer outro, menos o americano, É. o norte-americano. Filme estrangeiro é aquele que vem da Argentina, que vem da França, que vem da Itália, que vem do Japão, sabe? Isso é o filme estrangeiro. Não, tudo é estrangeiro, né? O que não é brasileiro é estrangeiro. Então, assim, seria muito interessante se a gente tivesse um equilíbrio, né, entre esses filmes estrangeiros, essas ofertas não brasileiras, né? Não é o caso, claro que há uma desproporcionalidade, né? Poucos lugares do mundo produzem mais do que nos Estados Unidos, né? Sei lá, uma Nigéria, uma Índia, são poucos lugares. Mas a China é um desses, a Índia, desculpa, mas a França é um desses lugares, né? Que produz muito cinema, produz um cinema muito diversificado, produz um cinema variado. Tem nomes estabelecidos, consagrados, tem artistas e talentos sendo revelados a cada nova temporada, e eu acho que o Varilux oferta isso, né? O Varilux proporciona que a gente consiga manter esse acesso a novos talentos, né? Alguns deles estiveram no Brasil esse ano, isso é bacana também. O Varilux não só se preocupa em trazer filmes, como também se preocupa em trazer esses talentos, trazer esses profissionais. Sempre tem uma delegação de convidados estrangeiros, né? De convidados franceses, que vêm ao Brasil divulgar os seus principais trabalhos e tal. E isso é uma coisa bacana, porque nós somos um desses privilegiados também, que a gente tem acesso a essas pessoas, a gente consegue conversar com elas. A maioria dessas entrevistas já está publicada no Papo de Cinema, então assim, você pode conversar com essas pessoas. E o Marcelo, né, Marcelo? Tu esteve com essas pessoas, tu conversaste, como é que foi bater e tete a tete, no tete a tete com essa turma? Ah, meteu um francês. O Robledo vai passar o episódio inteiro me desmentindo, dizendo que ele sabe, ele vai meter um francês aqui, um francês ali. Vocês já entenderam essa jogada, né? Mas brincadeiras à parte, o que tu falou é muito legal, porque é uma oportunidade muito bacana de a gente conversar com essas pessoas, né? Grandes astros, grandes estrelas, assim, a gente até olha e diz assim, gente, mas eu vi essa pessoa em tantos filmes, tantas vezes que eu fui ao Varilux, eu vi essa pessoa protagonizando ou mesmo coadjuvando tantos filmes, e ela está aqui na minha frente agora. Assim, então é uma oportunidade excelente. Primeiro que acontece aqui no Rio de Janeiro, e eu não sei por quê, Robledo, deve ser alguma conjunção dos astros. No dia das entrevistas, primeiro que o Varilux acomoda os talentos num hotel que é um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro. É um hotel lindo, sim, talvez a vista seja uma das mais bonitas, se não a mais bonita dos hotéis do Rio de Janeiro. É muito bacana. E por uma conjunção dos astros, sempre o dia tá lindo, assim, mas assim, não tem uma nuvem no céu. Então, sabe aquela coisa do clichê do europeu que vem pro Brasil e eles ficam assim olhando o cenário, dizendo, meu Deus, que coisa linda e tudo mais. E os talentos estrangeiros, eles estão sempre muito disponíveis, sempre muito contentes de estar no Brasil, né? A Emanuele também nessa conversa, e eu tive essa oportunidade de entrevistar esses talentos, essas entrevistas que a gente está publicando, eles falam muito sobre como é bacana a efusividade do público brasileiro, porque o público francês, especialmente o público cinéfilo mais francês, ele tem certos pudores, por exemplo, quando está numa sessão comentada, de fazer certas perguntas, porque ele tem medo de não parecer intelectual o suficiente. E aí, a Emanuele fala uma coisa que eu acho muito bonita. Ela diz assim: o público brasileiro pergunta com o coração, interage, quer tirar foto, quer abraçar, e eles amam esse calor humano. Então, nessa oportunidade de fazer as entrevistas com os talentos, a gente descobre muitas coisas. Descobre que alguns deles já têm uma relação com o Brasil, né? Então, por exemplo, tem o roteirista do Apenas Alguns Dias, que é o autor do livro no qual o filme se baseia. Tem uma filha que mora em Niterói,
Então, eu falava com ele em português, porque essas entrevistas, para você que está nos vendo e nos ouvindo, elas acontecem sempre mediadas por intérpretes. Por mais que os talentos falem inglês, eles preferem falar em francês, e faz todo sentido até pela lógica do festival, né? Então, tem sempre o grupo de intérpretes mediando essas entrevistas. Então, eu fazia a pergunta, Robledo, em português, e ele fazia assim, ó. Eu disse assim, esse cara tá me entendendo, gente. E aí ele estava me entendendo em parte. Ele disse: eu tenho uma filha que mora no Brasil, então eu falo um pouco de português e tudo mais. Então tem sempre esse intercâmbio que é muito interessante e a oportunidade de a gente falar com pessoas, né, muito famosas. Por exemplo, esse ano eu tive a oportunidade de entrevistar o Rafael. É isso que eu ia dizer. Da seleção, acho que vieram 7, 8 convidados internacionais Sim. esse ano. Tem dois ali que se destacam muito, que eram assim, aqueles que me deu invejinha, que tipo, é o Marcelo que vai falar com eles, não sou eu, sabe? Tem dois ali que eu gostaria muito de conversar, que primeiro é o, como tu ia falar, o Rafael Personnaz, né? Que é um dos galãs do momento na França, né? Protagonista de Bolero, a Melodia Imortal, né? Que é um filme aí que eu tô com uma expectativa bacana, quero ver. Eu ainda não assisti, o Marcelo que viu esse, mas eu tô. Todo mundo, né, em algum momento da vida já ouviu o Bolero de Ravel. Então, assim, é essa a história do filme. Então, acho que é um filme que deve ressonar bastante aqui com o público. O Rafael Personnaz, aliás, tem. O Marcelo vai falar agora sobre o bate-papo com ele. Mas o Rafael Personnaz fez um remake de O Invasor do Beto Brant, né? O cara, ele é um cara que tem uma familiaridade aqui com o nosso com o Brasil. E a outra é a Marie-José Cose, né? Que num filme com uma coprodução com o Brasil, né? Ela fez ali o Madame do Rocher. E é uma atriz que já foi premiada no Festival de Cannes, né? Só Estrela isso. de As Invasões Bárbaras, né? O filme vencedor do Oscar e tal. Então, assim, são dois grandes nomes, dois talentos, que estavam aqui passeando aí pelo Rio de Janeiro, circulando por São Paulo e tal, e com filmes novos, né? Inéditos, chegando agora às telas aqui no Brasil. Então, assim, como é que foi esses dois encontros em particular, Marcelo? Como é que foi bater papo com a Marie José e com o Rafael? Quando eu sentei na frente da Marie José, e aí eu entrevistei ela como intérprete e tudo mais, primeiro, Robledo, que ela tem um olhão azul, que é um troço assim que tu olha e diz assim, gente, é ainda mais bonito presencialmente do que na tela. E ela é uma figura que na tela preenche a tela como assim, ela tem uma presença cênica muito interessante. E aí eu me surpreendi que ela é uma mulher muito pequenininha. E ele disse assim, gente, olha só como a pessoa tem uma aura cinematográfica, né, que é uma coisa muito diferente. E me impressionou o fato de ela ser muito despojada, de ela estar muito tranquila, de ela dar entrevista atirada na cadeira, sem, sabe, sem criar uma casca, sem criar uma persona, conversando super na boa, falando da experiência que foi fazer um filme no Brasil com dois diretores brasileiros. Aliás, ela elogiou bastante os diretores brasileiros, dizendo que ela adorou fazer um filme que era um filme de época, mas que era um filme também que tinha uma série de restrições orçamentárias. Então ela disse: adorei essa coisa de a gente ter um camarim só para homens e um camarim só para mulheres, então a gente tinha que se trocar na frente de todo mundo, daqui a pouco estava todo mundo pelado se trocando e estava todo mundo certo, e isso criava certa intimidade. Ela até brinca um pouco com essa questão da lógica teatral, né? Porque no teatro é muito assim. Ela falou muito, elogiou, repito, bastante os diretores, dizendo que ela tinha muita tranquilidade, tanto que ela conta uma história, está lá publicada no Eles site. chegaram, eles chegaram a filmar no Brasil o filme? Filmaram no Brasil. Filmaram no Ó, tu Brasil. vê. E aí, É a história de uma mulher francesa no Brasil, né? isso, é a história, na verdade, dessa Madame do Rocher, que seria a primeira parteira do Rio de Janeiro, que ela é filha da personagem da Marie José, que é a Anne, que é uma modista que veio de Paris com o seu namorado, e aí ela tem. Então o filme é metade falado em francês, metade falado em português. E a Marie José disse assim: teve um momento que os diretores me chamaram para ver uma cena no vídeo assist, né, naquele monitorzinho. E aí ela diz Uhum. assim: eu vi e disse, tá horrível, gente, tá muito ruim. Mas não tá ruim, tá muito ruim. E ela disse: normalmente na França os diretores ficariam. Porque eu sou uma atriz de personalidade forte, então quando eu acho que não tá bom, eu falo mesmo. Os diretores ficariam assim, os diretores brasileiros foram super tranquilos, entenderam que a gente poderia melhorar, a gente refez a cena e ficou muito melhor. Então, ela foi só elogios nesse sentido, de uma produção brasileira. Eu perguntei sobre a questão de ser um filme sobre feminismo dirigido por dois homens, e ela destacou a sensibilidade dos diretores, a capacidade Legal. que eles tinham também de ouvir as atrizes e tudo mais. Já o Rafael Personnaz, que eu sei que com certeza é o que deu mais inveja em Rolando Milani, né? Porque o Rolando Milani queria estar lá de frente com ele falando com o Rafael Personnaz.
Ele foi, seguramente, de todas as entrevistas, Robledo, a entrevista mais eloquente. Sabe quando a gente fica muito feliz de perceber que o entrevistado está prestando muita atenção na nossa pergunta e ele está elaborando uma coisa assim? Ele não está ali. Porque a gente sabe, gente, olha só, até para quem não teve ou nunca presenciou esse tipo de dinâmica, nesse tipo de entrevista é meio que humanamente impossível esperar dos talents que eles tenham respostas sempre incríveis para tudo. Primeiro, porque as nossas perguntas nem sempre são incríveis. E segundo, que assim, sai um jornalista, entra um jornalista, sai um jornalista, entra um jornalista. Então é natural que algumas questões sejam repetidas e que com o tempo eles vão acusando certo cansaço. Mas o Rafael Personagem, inclusive na dinâmica com o intérprete, foi muito interessante, porque ele preferia dar respostas longuíssimas e o intérprete tinha que ir anotando ali para não se perder, e o intérprete fazer a tradução depois. Algumas entrevistas eram diferentes, enquanto a pessoa ia falando, o intérprete já ia traduzindo. Mas o Rafael preferia, assim, dar respostas muito longas e muito eloquentes, assim, e refletindo profundamente sobre o personagem. A gente falou muito sobre a constituição desse Ravel, né, que é um gênio reprimido sexualmente, reprimido emocionalmente, como é que ele construiu esse personagem. Então, assim, foram dois momentos muito interessantes, assim, que eu vou levar no coração dessas nossas coberturas anos a fio do Festival Varilux, de poder falar com esses dois talentos, né? Pessoas que, né, são célebres e que estão por aí há muito tempo. Como o Marcelo falou, a gente é parceiro do Festival Varilux já há alguns anos, e, e esse ano o Marcelo é que teve acesso, conversou com todo mundo, mas já teve anos anteriores em que eu fui chamado, fui conversar com os talentos e tal, e eu me lembro que numa das edições que eu conversei, uma das pessoas mais simpáticas era o François Civil, que estava com uma comédia romântica muito bacana, Amor à Segunda Vista, da época, um filme que está disponível, aí recomendo até, é um filme muito bacana. E o François Civil na época, era assim, era um jovem que pouca gente conhecia, eram os Total. primeiros trabalhos dele, e ele meio que despontou, ou seja, também tem essa questão assim das apostas que o Varilux faz, né? Ou seja, mesmo assim, um cara não sendo muito reconhecido naquele momento, eles trouxeram, e a ponto que o François Civil hoje é um dos principais nomes dessa jornada aqui atual aí do momento do cinema francês, tanto que ele está com um filme novo nessa edição, né, Marcelo? Tem. Ele tá com um filme novo. Aliás, é muito interessante isso que tu falou, porque o Varilux tem essa oportunidade de a gente saber. É quase que uma aposta, né, Roberto? Ah, hoje eu tô entrevistando uma pessoa que não é tão conhecida, mas é grande a possibilidade dessa pessoa, daqui a 3 ou 4 edições do Varilux, ser a grande vedete do Varilux. E ela vai lá dizer: Marcelo! Bientôt, Marcelo! Nossa, cometi um monte de erros aqui, mas tá tudo certo. Então é muito interessante. E no Bom Professor, aliás, o François Civil, justamente por conta do aumento da notoriedade dele, a gente tem visto ele frequentemente no Varilux. Aqui ele interpreta um papel que é muito interessante de um professor que é acusado de assédio sexual por uma aluna e que vai ter a sua vida virada de cabeça para baixo a partir disso, né? A direção não demora muito para mostrar para gente se ele fez ou se ele não fez o que de fato ele é acusado, mas é um filme muito interessante e toca em questões muito contemporâneas. Aliás, eu acho que está na hora, Roberto, da gente fazer um breve intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar dos filmes, porque eu e o Roberto já assistimos a vários filmes do Varilux, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas dicas, porque assim como o Roberto falou lá no começo do programa, a gente está falando de um evento que é muito diverso, que tem ação, que tem drama, que tem comédia, que tem filme surrealista. Eu vi um filme agora há pouco, Roberto, louco, 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 mas sobre ele eu vou falar depois do intervalo. Fiquem aí, a gente já está de volta.
Estamos de volta para falar sobre o que? O principal agora, não é, Robledo? Os filmes. Quais filmes a gente já assistiu do Varilux? O Marcelo falou antes, agora do intervalo, que ele acabou de ver um filme louco, louco, louco. Eu sei qual é o filme louco, louco. E o mais bacana disso é que não existe um filme louco, louco. Existem dois filmes louco, louco no festival, porque existem dois filmes do mesmo diretor, né, Marcelo? Existem dois filmes do mesmo diretor, que é o Cantando Pied, né? Tem despontado nos últimos anos como um dos grandes talentos do cinema francês e de um cinema louco, 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 muito louco, né? E é E sintomático que o no mais Varilux ele esteja com dois filmes, né? foi divertido porque ele realmente lançou dois filmes esse ano. Esse mesmo ano ele tá com dois títulos novos. Os dois são inéditos. E os dois acabaram selecionados para essa edição do Festival Varilux. A gente, sabendo, não tendo total condições de lidar com loucuras em dose dupla, a gente dividiu as tarefas aqui no Papo de Cinema. Eu peguei uma maluquice, o Marcelo pegou outra. E agora, como é que foi? Então, adiantando para vocês, eu assisti o segundo ato, ao segundo ato, que é um filme. E é engraçado que os dois filmes têm assim, parece que justamente por ele ser um cara tão provocador, né, e tão fora das caixinhas, né, dos padrões, parece que tem uma geração de talento, de atores, tudo que estão loucos para trabalhar com ele, né? Todo mundo quer se inscrever. Então, assim, tem um Dream Team no segundo ato e tem um Dream Team também no Dali, que é o filme que o Marcelo viu, né? O Dali, agora vai a pergunta mais óbvia. É uma biografia do Salvador Dali, Marcelo? Não sei, eu não faço ideia. Não, brincadeiras à parte. A minha missão, inclusive, depois de gravar o podcast, é escrever sobre o Dali e eu não sei por onde começar. Aliás, o nome E do. atenção, pessoal, não é Dali o nome do É, filme. é. Como é o nome do filme, Marcelo? Dali! Não, tá Não, errado. é É Dali! Dali. Eu fui contar, tem 6 As. Sim. Aliás, Dali. o meu toque vai gritar na hora de escrever o texto. É sempre contar a quantidade certas de A. É Exatamente. Olha difícil no classificar, cartaz do filme e conta quantos azinhos tem entre o D e o L. Dali. mas é difícil classificar o filme, Robledo, porque ele é uma invenção, ele é uma construção da imagem do Dali. O Dali é interpretado por vários atores. Vários atores. Tu pisca, corta de uma cena para outra, o Dali está interpretado por outro ator. Não, E, é uma coisa meio aquele do Bob Dylan lá, o I'm Not There, né, que tem a Sei, Kate Blanchett. eu ainda tô tentando elaborar, porque na verdade é um filme sobre uma jornalista que quer fazer uma entrevista com o Dali. E o Dali, quando chega na entrevista, ele diz assim, ele senta e diz, e ele é todo espalhafatoso, todo caricatural, e ele diz, pode começar. Ela começa com um caderninho, ele diz assim, onde estão as câmeras de cinema? Aí ela diz, mas não tem câmeras de cinema. Então eu vou embora, Dali tem que ser filmado por cinema. E vai embora. E daqui a pouco a gente não sabe mais o que que é sonho. Um personagem chega e diz assim: vou te contar um sonho dali. E esse sonho vai se desdobrando em filme, vai se desdobrando em sonho, é camada dentro de camada. E aí eu lembro que a gente conversou depois que tu viu o segundo ato, e também tem essa coisa da boneca russa, né? De uma coisa dentro de uma coisa dentro de uma coisa, que a gente meio que se perde, não sabe em que camada narrativa do filme que a gente tá, né? O segundo ato aliás, foi o filme de abertura do Festival de Cannes desse ano, né? Então, assim, pensa naquele momento mais cerimonioso, mais prestigioso do festival. Para tu ter ideia, minutos antes a Meryl Streep tinha sido homenageada, tinha ganho Pois. o Palme d'Or pelo conjunto da carreira, né? Então, assim, tava assim, todo o palé dos festivais lá de Cannes, tava repleto, tinha todo mundo. Daí terminou a sessão e começou o segundo ato, que era o início dos trabalhos em Cannes esse ano. E o filme, ele tem uma proposta mais simples do que tu tá dizendo em relação dali. É assim, são um casal que se conheceu, ela tá apaixonada por ele, só que ele não tá muito na dela, sabe? E basicamente a gente vai conhecer eles em momentos separados. Ele tem um plano, ele chama o melhor amigo dele, ele tá indo se encontrar com ela, né? Só que ele chama o melhor amigo dele porque ele quer apresentar os dois e esperar e meio que passar a bomba, do tipo assim, vai que os dois se entendem e eu consigo escapar dessa história. E ela tá indo pro encontro já no outro modo, achando que tá indo assim, eu vou acertar o casamento, é o homem dos meus sonhos, etc. E ela já tá levando o pai, ou seja, para já apresentar para a família, etc e tal. Só que no meio dessa história, tu percebe que porque lá pela Santa os personagens revelam os atores que estão por trás desses personagens. Ó, a Então maluquice. assim, aqueles que são
Aqueles que são dois amigos, na verdade, nem vão muito com a cara do outro. Um fica reprimido, pô, tu não pode falar esse tipo de coisa na frente das câmeras, arruma aí e tal. A menina com o pai, na verdade, se conheceram 5 minutos antes. E o cara tá de saco cheio, é o último filme que ele vai fazer, ele não aguenta mais trabalhar em cinema, ele acha que tudo aquilo é irrelevante e tal. E daí fica um contexto, assim, tu vê que tá sendo levado à força. Eles, tipo assim, tá, a gente assumiu esse compromisso, vamos nos livrar dessa bomba, mas depois disso nunca mais a gente precisa olhar um para a cara do outro. Só que a partir do momento que eles se encaminham para esse encontro e chegam lá, uma outra camada surge, porque daí entra em cena um figurante, na verdade é o garçom que vai servir, que tá completamente nervoso, não consegue servir uma taça de vinho, ele começa a derramar vinho, bebida em todo mundo, e daí as outras personalidades daqueles lá vão se... Ou seja, não é assim uma história que vem por outra e vem por outra. Todas as três começam a se misturar. Daí aqueles que se odeiam, na verdade, são um casal, e daí aqueles que estavam não querendo ver um a cara do outro, na verdade, estão ali ansiosos por aquele encontro. Ou seja, tu fica pensando, tá, mas eu me perdi. Que momento aquilo virou aquilo? É É isso. isso, Isso é é o sobre segundo isso. ato, é Cantando o Pé. É, é sobre isso. E o Varilux tem outros filmes que são bem menos loucos, né? Lembrando que a gente falou da diversidade, está sublinhando isso, porque de fato tem filme para todo mundo, gente. A gente quer mergulhar numa loucura. Cantando Pie é a pedida, né? Aliás, nesse caso, Cantando Pie são duas pedidas, porque tem dois filmes do festival. Já falei do Bom Professor, que é um filme bem mais realista, que vai tocar vai tocar nessas questões contemporâneas da falsa verdade. Falsa verdade parece um paradoxo, mas é justamente isso, da fake news, né, da É. mentira, da verdade líquida, né, da questão sexual. E Mas outro eu filme acho, Marcelo, que de todos os títulos desse ano, a grande vedete é o Conde de Monte Cristo, né? Que foi um é, sucesso de bilheteria na França, que é adaptado de um clássico, né? Já teve várias adaptações anteriores. Eu não sei se tu viste as anteriores, do que essa se difere, mas é um filme que sustenta todo esse interesse aí despertado? é dirigido, inclusive, pelos mesmos caras, né, do... Tu viu, eu não vi, os Três Mosqueteiros Milady e os Três Mosqueteiros d'Artagnan, né? Isso, isso, Tanto que isso. aqui um dos entrevistados foi o Mathieu Delaporte, que é um dos diretores do Delaporte, né? Tinha aqui vocês entenderam o que a gente está tentando fazer, né? E eu perguntei para eles assim, e essa tara toda por Alexandre Dumas? Porque eu descobri também na entrevista que não fala Alexandre Dumas, que eu falo a vida inteira, né? Aham. Alexandre Dumas. Aí ele disse assim, não, porque na verdade são histórias eternas, né? São histórias que deixam o clássico e elas vão permeando o nosso imaginário. Ele disse, no caso do Conde de Monte Cristo, talvez seja a história de vingança mais paradigmática que existe, né? Porque no É fim das porque contas é um filme de vingança, né? tem essa aura do clássico, da referência, né, de todo mundo conhecer, mas também são grandes aventuras, né? São filmes dinâmicos, Sim. com reviravoltas, com movimentos, assim. São filmes que, independente do quão da idade dessas histórias, né, de quantas gerações, por quantas gerações já perpassou, a gente consegue se manter atento e esperando para onde vai, qual o destino desses personagens, né? Sim, e é uma e mostra que na verdade a história segue atual, porque na verdade a gente, enquanto sociedade, evolui, mas certos temas permeiam a gente independentemente da época, né? Então, no Conde de Monte Cristo, a gente vai ter essa história que boa parte das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo já conhecem, de alguém que é caluniado, que sofre uma conspiração, é preso durante muitos anos, e que depois diz assim: uma vez que eu escapar daqui, eu vou tocar o fogo na Babilônia, eu vou queimar o Kengarai inteiro. E é isso que vai acontecer. Aqui quem interpreta o Conde de Monte Cristo é o Pierre Ninet, que é uma dessas figuras, né, Robledo? Que lá atrás, nos primeiros Varilux, aparecia assim como um jovem que está despontando aqui. E hoje é uma das grandes estrelas do cinema francês e que está muito bem nesse filme. A gente está falando de um filme de quase 3 horas de duração. Coitado do Robledo, ouviu durante semanas eu dizendo: nossa, mas esse filme tem 3 horas de duração. Mas é uma Bom, grande aventura que sustenta essas 3 horas. Isso é importante a gente dizer. Bom, não é só drama e comédia, né? A gente tem outras apostas para quem está procurando títulos diferenciados. A gente tem também documentário e animação. Dentro da animação eu assisti já
tem crítica já publicada no Papo. Aliás, a maioria desses filmes já estão com críticas publicadas. Então, assim, a gente tem um especial lá no site da 15ª edição do Festival Varilux Cinema Francês. Então, assim, aqui a gente está pontuando algumas dicas dos filmes que a gente já viu, quais são os destaques, assim, para vocês. Ah, não sei qual filme assistir. Bom, aqui tem algumas dicas. Mas se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, vai lá no Papo de Cinema. A gente tem as fichas de todos os filmes, tem críticas, tem as entrevistas, tem notícias. Ou seja, ali vocês podem ficar por dentro de tudo que está acontecendo em cartaz no Varilux desse ano. Mas nessas animações, dentre as opções, a animação Selvagens, eu acho que é um título que fala muito com o público infantil, isso é bacana, porque tem muita gente que já quer desde pequeno formar esse público mais atento a uma dieta cinematográfica diversificada, então é bacana ver um filme de animação francês, do mesmo cara que fez Minha Vida de Abobrinha, que é um dos filmes de animação mais lindos dos últimos tempos, da última década, sabe? O filme concorreu ao Oscar, passou por vários festivais, foi super premiado, e o Selvagens, é interessante isso, porque ele não segue a mesma linha do Minha Vida de Abobrinha. Ele vai por uma outra questão, ele vai por um discurso mais político, por um discurso mais social. Então, assim, tem uma questão, deixa de ser tanto íntimo e se abre para o mundo. Então, eu acho que é um filme que consegue não só se comunicar com esse público jovem, que é muito importante, porque a gente tem que sempre pensar no espectador de amanhã, mas também vai trazer mensagens muito relevantes para os pais, para os adultos, para os tios, para os irmãos mais velhos, para aqueles que forem acompanhando. Então, assim, eu acho que tem duas camadas de leituras bem interessantes, que é sobre o encontro de pessoas de origens diferentes que precisam se unir em nome de um bem comum, um bem maior. Então, assim, e fica essa questão, quem são os selvagens, né? Os selvagens são aqueles que estão escondidos, longe da civilização, da tecnologia, de todas essas modernidades. Os selvagens são aqueles que estão devastando, que estão destruindo, que estão acabando com esse mundo e sem saber para onde nós estamos caminhando. Então, eu acho que tem um paralelo, um diálogo bem interessante. Na verdade, o título até poderia ter uma interrogação no final, né? Selvagens, quem são esses selvagens? Eu acho que isso fica bacana, essa provocação que o filme traz. E tu falou do documentário, né? A gente tem um documentário chamado O Roteiro da Minha Vida, François Truffaut, que fala sobre esse, que é um dos grandes ícones do cinema francês, né? Uma das pedras fundamentais da Nouvelle Vague francesa. Um documentário muito interessante que vai trazer uma perspectiva íntima dessa personalidade. Então a gente conhece o artista, a gente conhece o gênio, mas a gente vai conhecer um pouco mais do homem, né? Do que motivou a fazer isso. A gente tem o Sucessor, Robledo, que é um suspense Hitchcockiano, e eu entrevistei o diretor, o Xavier Legrand, e falei dessa questão Hitchcockiana, e aí tu nota que quando tu toca numa coisa, ele ficou feliz de dizer assim, ah, tá. É claro, ser comparado com Hitchcock, quem não quer, né? Quem é que não Quem quer não ser quer? comparado? Tem Mas tu tá falando do Hitchcock, tu tá falando do Truffaut, a gente tá falando de grandes nomes, botando a régua lá em cima. A gente tem René Clément nessa seleção, né? A gente tem Alain Delon, que é o grande homenageado, que lá no começo do programa a gente falou, né? Que é o grande homenageado, o Alain Delon, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, é o homenageado do Varilux. Aliás, é uma tradição do Varilux sempre trazer um clássico ou alguns clássicos e fazer uma homenagem, porque a história do cinema francês é riquíssima, né? Então, é até muito interessante que o Varilux sempre faça isso. E esse ano o Varilux aproveitou, né, infelizmente, essa fatalidade da partida do Alain Delon para trazer para a gente o Sol por Testemunha, que é um filme dos anos 60 que, seguramente, quando a gente pensa na carreira do Alain Delon, ele foi muito importante para o Alain Delon ser o Alain Delon. E o Robledo é um homem que conhece tudo mais um pouco e revirado Tom Ripley, porque aqui o Alain Delon interpreta o Tom Ripley, que é um personagem que a gente já viu interpretado pelo Matt Damon, pelo Dennis Hopper, pelo John Malkovich. A gente já viu vários outros atores interpretando, mas aqui o Alain Delon talvez seja a principal ou uma das principais encarnações do Tom Ripley, né? A gente tá num hype do momento por causa do Andrew Scott, né, da série da Netflix Ripley, né, que é um remake da mesma história do Sol por Testemunha, que já teve também o filme, né, O Talentoso Ripley. E o Sol por Testemunha é interessante porque é um convite à origem desse personagem. A gente vai ver a primeira encarnação dele. Alain Delon é bonito demais, esse personagem é bonito demais. Só que ele é talentoso demais também. Então eu acho que fica esse registro e ver na tela grande é uma oportunidade única, não pode se deixar passar. Bom, nosso tempo está estourando, então assim, pra gente encerrar, Marcelo, dica fundamental, um filme que não pode deixar passar, que tu pontua do Varilux desse ano. A História de Sulemane,
Filme que vai falar sobre uma questão migratória na França, mas com um ponto de vista muito interessante, em que esse homem, a gente pode entender ele como uma espécie de figura mitológica, mas dentro de um contexto muito realista. Parece um paradoxo, e é um paradoxo, mas vale muito a pena. Bom, e eu, para encerrar, então, eu digo para vocês, não percam Diamante Bruto, filme que concorreu na edição desse ano do Festival de Cannes e que está chegando de forma inédita, é a primeira exibição no Brasil, e é um filme que fala sobre essa questão super contemporânea do apreço pelas redes sociais, da necessidade de ser influenciadores, de reality shows, desse enaltecimento dessa carência social que as pessoas estão cada vez mais isoladas e que acabam se abastecendo pelo esse falso amor que vem das redes e ao mesmo tempo do hate, desse ódio que é profuso. Então, assim, é um filme que dessa pérola que quantas vezes ficam escondidas e acabam não florescendo porque não são lapidados. Diamante Bruto é a aposta, é o filme imperdível do Varilux 2024. Agora a gente quer saber aqui nos comentários, tanto dos agregadores de áudio do podcast, como também no YouTube, qual é o seu filme favorito do Varilux desse ano? Qual o filme que você mais gostou desse ano? E também convidar você para conferir todo o nosso conteúdo. A gente está lá, como o Robledo falou, do especial. Ele resume tudo, toda a nossa cobertura. E também para você ficar ligado, especialmente no YouTube, no Dá o Papo, que a gente está aparecendo diariamente com drops sobre os filmes. Então você quer ficar atento, você não vai conseguir ver todos os filmes. Quer ficar atento para, de repente, fazer um filtro mais interessante? Usa o papo que a gente te ajuda nesse sentido. É isso, gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.